princípio do jogo, principalmente o primeiro tempo, foi muito ruim, muito abaixo de tudo que a gente vem produzindo e da maneira como a gente vem atuando. A derrota hoje ela passa muito menos pelos aspectos táticos do jogo, passa muito mais pela energia, pela disposição, pontos que a gente acabou deixando muito a desejar. A gente sabe bem, e é dolorido o momento, mas a gente precisa entender e conviver com tudo que aconteceu e já mudar a chave logo, porque sábado tem Atlético Mineiro e a postura ela vai ser outra, ela não tem que ser outra, ela vai ser outra, porque o jogo exigiu uma postura, uma energia, uma dedicação nossa que ela não aconteceu e condicionou demais o resultado do jogo. O gol no princípio ele também ele condiciona muito, né, a atuação e obviamente que a preparação para o jogo ela foi feita. Trabalhamos muito em cima dessa partida e por isso que hoje a gente vem aqui e dói ainda mais explicar, porque a preparação ela foi toda realizada como ela tinha que ser. Os jogadores foram alertados para aquilo que a partida se condicionaria, para aquilo que o Santos levaria a partida, para um jogo de duelo, para um jogo de entrega, um jogo de energia. Mostramos para eles os dados que o primeiro tempo do Santos, principalmente aqui na Vila, é um primeiro tempo de uma pressão intensa em cima do adversário, que a gente teria pouco tempo, pouco espaço para poder tomar as melhores decisões. Iniciamos o jogo até ali no gol, encontrando esses espaços, e aí a partir do gol a gente para de encontrar os espaços e também a nossa energia ela não foi adequada para aquilo que a partida precisava. Boa noite, Lucas. Vitor Chicaroli do Portal Meu Timão. Por que Garro e Memphis só foram entrar na metade do segundo tempo aí, Lucas? Obrigado. Vamos lá. Primeiro, com relação ao Garro. O Garro vem de um tempo parado. Foi acordado juntamente com o atleta, fisiologia, departamento médico e departamento físico, que ele estaria disponível para o jogo 25 a 30 minutos apenas. Mesma situação do Memphis, que também conversou com todas essas áreas e foi decidido que também, por conta do que aconteceu na data FIFA anterior, que o Memphis também estaria disponível para 25 a 30 minutos, por isso que os dois não retornaram no intervalo. Obviamente que a gente teria necessidade, mas também a gente precisa pensar na sequência, para que esses jogadores eles tenham uma sequência maior, principalmente com relação à lesão, à recuperação. Então era necessário que nesse jogo eles fizessem só de 25 a 30 minutos, mas foi acordado isso com todas as áreas do clube e a gente seguiu o planejamento para eles. Lucas, aqui Rafael Esgriles, Energia 97. Você tem um ataque com o Guinegão e Yuri Alberto. O Guinegão, que pela idade responde muito bem no ataque e também às vezes na recomposição. É um cara que corre muito. Ele tem um desgaste físico muito grande, né? Então, todos os jogos que o Guinegão está, ele é substituído no segundo tempo. Hoje ele sai no intervalo da partida, porque um atleta que te oferta tanto é tirado de jogo, num jogo em que o time do Corinthians precisava de marcação e também de um cara que ofertava no plano ofensivo também. O Gui ele não fez um bom primeiro tempo, então a alteração ela foi técnica e taticamente também a gente precisaria de um homem mais de flutuação, que o Kaique poderia nos dar isso, ora aberto pelo lado, ora um pouco mais por dentro. Infelizmente, né, acabou não saindo da maneira como a gente planejou o jogo e foi necessário fazer essa alteração, mas é um atleta que a gente, obviamente, vocês sabem que a gente confia muito, não à toa, colocamos o Gui para jogar e sem nenhuma dúvida com relação a isso. O professor desde o princípio apostou muito no Gui, não só no Gui, como em todos os meninos. Hoje o nosso banco era um banco praticamente sub-20, então a gente fez essa aposta em todos os garotos que deram um respaldo bom para a gente. André entrou bem no jogo, Kaique entrou bem no jogo, então é importante também, dentro de tudo de ruim que aconteceu hoje, que a gente não queria esse resultado, mas também valorizar algumas coisas boas que aconteceram na equipe.
Lucas, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Nessa semana vocês tiveram a situação do José Martínez, que perdeu alguns treinos. Eu queria entender como que a comissão técnica recebeu a ausência dele nesse período, como foi o diálogo com o jogador enquanto ele esteve ausente e se há possibilidade, se vocês estudam, uma punição ao atleta pela semana sem treinos. Obrigado. O Martínez, a partir de amanhã, vamos entender também o que aconteceu. O Martínez chegou hoje no seu treinamento, não participou de toda a preparação aí na data FIFA, e a partir de amanhã a gente conversa com ele, vai entender o que aconteceu, para ir, após isso, definir qual é a situação com relação ao Martínez. Lucas, boa noite. Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Queria que você falasse sobre um dos problemas, né, que você citou do primeiro tempo, que foi a saída de bola, mesmo com 3 zagueiros e uma superioridade, então, que o Santos marcava, principalmente com 2 homens. A gente não viu, muitas vezes, o Corinthians trocar 5, 6 passes próximo da área, errou bastante. Você falou sobre energia, mas dá para colocar só na conta dessa energia? O Santos sobrou energia, faltou alguma coisa para conseguir sair jogando, porque no primeiro tempo não aconteceu? Primeiro, né, valorizar também, parabenizar o adversário, que fez um grande jogo. Tecnicamente, hoje a gente não foi assertivo, como fomos nos últimos jogos. Então, isso acabou dificultando muito a nossa saída. A gente não conseguia encontrar os homens livres. A pressão que o Santos exerceu, ela foi uma pressão que dificultou muito para a gente, foi nos tirando do jogo com o passar do tempo. E, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar os espaços que o jogo vinha desenhando para nós. Então, a partir do momento que a tua energia está mais baixa e, tecnicamente, você não está assertivo, você acaba tendo muita dificuldade para conseguir construir, para conseguir encontrar as melhores opções, tanto dos espaços que o jogo oferece, também os jogadores melhores posicionados. Dificultou também bastante, no primeiro tempo, o posicionamento dos nossos homens de frente, que em muitos momentos estavam muito em cima da última linha, não só Gui e Yuri, mas em alguns momentos a gente também ficou com o Breno em cima da última linha, e isso acabou dificultando bastante também a nossa construção. Tentamos acertar no segundo tempo, a gente volta e aí toma um gol logo com 7, 8 minutos, que aí acaba condicionando toda a partida e fica muito mais difícil de você conseguir buscar o resultado novamente. Oi, Lucas, boa noite. Aqui é o Centro, Bruno Cassucci, do GE. Você mesmo reconhece que a equipe teve muitas dificuldades no primeiro tempo, apresentou problemas na saída de bola, também dificuldades para levar a bola até o campo de ataque. Você e a comissão, em algum momento, pensaram em já mexer no primeiro tempo? Por que esperar até o intervalo para as primeiras modificações? Obrigado. Obrigado, Bruno. Essa pergunta ela é importante porque no nosso banco a gente tinha um time muito jovem. E o que eu tinha de mais experiente naquele momento, a gente não poderia utilizar por um longo período. Então, a ideia era tentar se organizar com os atletas que estavam ali em campo. E a partir disso, né, caso a gente não conseguisse uma resposta, no intervalo colocar os meninos ali. É complicado você jogar toda a responsabilidade, toda a pressão nos meninos que estão subindo agora, que é o caso de André, Dieguinho, Kaique já está um tempo maior, mas entre outros que estavam ali. Então, a ideia era tentar se reorganizar com o time que a gente tinha em campo. A gente tentou adiantar o Hugo já na primeira parte para a linha da frente. Nós trabalhamos isso, caso tivesse dificuldade dentro da linha de 5, a gente teria o Hugo na linha da frente, faria duas linhas de 4. O Igor Vinícius ele vinha baixando muito e estava causando muita dificuldade para nós, e aí nós optamos por adiantar o Hugo naquele momento, montar as 2 linhas de 4 ali no final do primeiro tempo e tentar pressionar eles de uma maneira um pouco melhor. Só que aí esbarramos um pouquinho nessa energia e nessa condição que acabou não nos dando uma pressão melhor em cima do adversário e acabou dificultando bastante para nós o jogo no primeiro tempo. Lucas, boa noite. Boa noite. O Corinthians vinha de uma sequência até de boas atuações, até algumas que não venceu,
mas jogou bem em casa do Flamengo, teve um jogo contra o Bahia, que foi bem e não venceu. Foi bem contra o Mirassol, não tão bem contra os outros jogos, mas venceu de forma bem contundente. Se pegar os jogos, por exemplo, dos 4 primeiros times, foi bem contra o Flamengo, foi bem contra o Cruzeiro, foi bem contra o Mirassol, foi até bem contra o Palmeiras. Só que quando o Corinthians, em compensação, pega times de parte inferior da tabela, não tem repetido essas boas atuações. Não foi bem contra o Sport, hoje não foi bem, principalmente no primeiro tempo contra o Santos. Por que o Corinthians tem tanta dificuldade contra times que, teoricamente, não deveria ter? Porque são os times que estão debaixo da tabela. Esporte e Juventude eu vejo um pouco diferente do Santos. Santos é uma equipe com mais qualidade, vive um momento complicado na competição, mas que tem muito recurso aqui dentro para poder melhorar cada vez mais dentro do campeonato. O que eu vejo é que esses momentos ruins, eles estão vindo logo após bons momentos. Como você colocou, foram 3 partidas boas, apesar da derrota com o Flamengo, o empate com o Internacional, da maneira como aconteceu, depois a vitória com o Mirassol, que foi um jogo muito efetivo nossa. A espera nossa é de uma postura totalmente diferente para um jogo como esse. A preparação ela foi feita de uma maneira diferente. Os jogadores foram o tempo todo alertado e a gente não conseguiu trazer isso para o jogo de hoje. Então, assim, é uma situação que nos indigna e indigna todos os atletas também, e a mudança de postura ela é para sábado. Sábado a postura vai ser diferente, com toda certeza.